Júlia e Léo eram a definição de melhores amigos. Desde as brigas no jardim de infância até as provas finais da Faculdade de Arquitetura no Rio de Janeiro, eles eram inseparáveis. O amor deles era tranquilo, como a respiração. Até que, no terceiro ano da faculdade, Ricardo surgiu e transformou o mundo deles em cores vibrantes e confusas. Ricardo havia se mudado misteriosamente para Ipanema. Era quieto, intenso e tinha um olhar que parecia carregar o peso de séculos. Ele nunca falava sobre sua família ou seu passado, dizendo apenas que estava ali para recomeçar. Júlia e Léo se apaixonaram por ele simultaneamente. Era um amor complicado, mas sincero. Por meses, os três formaram um triângulo inseparável, cheio de risadas na praia e longas noites de conversas filosóficas, onde Ricardo sempre evitava o futuro e se apegava ao passado. A vida deles era perfeita, até que desmoronou em uma manhã, 10 anos atrás. Júlia e Léo encontraram o apartamento de Ricardo em Ipanema, exatamente como ele havia deixado. A xícara de café na pia, o livro de poesia aberto. Mas Ricardo havia sumido. Encontraram apenas uma carta simples na porta. Preciso ir para onde eu pertenço. Não me procurem. A dor da perda foi um peso insuportável. Para superar o luto e dar propósito à ausência, Júlia e Léo se casaram e canalizaram a energia para fundar uma ONG dedicada à busca por pessoas desaparecidas. Ajudar os outros era a única maneira de honrar a memória do amigo que o tempo não permitia esquecer. No 10º aniversário exato do desaparecimento de Ricardo, o passado os alcançou. Uma carta notarial, formal e lacrada, chegou à sede da ONG. A herança era inesperada. A antiga mansão do bisavô de Ricardo, localizada em um vale isolado no interior de Minas Gerais. Uma propriedade que estava abandonada há mais de 50 anos. A herança só podia ser reivindicada pelos dois, e a condição era bizarra. A mansão só poderia ser visitada 10 anos após a morte ou o desaparecimento do último descendente direto, Ricardo. Motivados por uma mistura de curiosidade e uma ponta de esperança de que encontrariam uma pista, Júlia e Léo viajaram para Minas. A mansão, aninhada em um vale silencioso, era colossal e decadente. Sua fachada, antes majestosa, estava coberta por trepadeiras e musgo. As janelas quebradas pareciam olhos vazios que observavam a chegada deles. O ar cheirava a mofo, a poeira e ao tempo esquecido. Ao entrar, a sensação era de invasão a um passado congelado. Móveis cobertos por lençóis brancos, pilhas de livros antigos e partituras de piano que pareciam pertencer a outra era, outra vida. Por que Ricardo nunca falou dessa família? Desse bisavô? Desta mansão? Júlia perguntou, a voz ecoando no hall. Ricardo nunca falava de família, Léo respondeu fechando a porta com dificuldade. Ele era sempre só o Ricardo, sem passado, sem futuro. Enquanto exploravam, a curiosidade de Júlia a levou ao porão. Um espaço úmido e escuro, cheio de teias de aranha e barris velhos. No centro do porão, atrás de um conjunto de caixas empilhadas, havia uma porta secreta, mal disfarçada na alvenaria. Usando uma lanterna, Léo conseguiu forçá-la. O pequeno compartimento estava surpreendentemente seco e intocado. Havia apenas uma coisa ali, um grande retrato a óleo apoiado contra a parede. Júlia e Léo desembrulharam a tela, cobrindo o chão de poeira. O que viram os fez congelar, paralisados. O homem retratado era de meia-idade, vestindo um terno pesado e formal, típico da década de 1940. A pintura era rica em detalhes, mas os olhos eram inegavelmente familiares. Léo cambaleou para trás, derrubando a lanterna. Não pode ser, ele sussurrou, o rosto pálido. O homem no retrato não era um bisavô desconhecido. O homem retratado era Ricardo. Era o mesmo cabelo castanho claro caindo sobre a testa, a mesma curvatura sutil do sorriso, a mesma pinta discreta na sobrancelha esquerda. O homem no quadro era Ricardo, com a mesma idade que tinha quando desapareceu. 30 anos. Júlia se aproximou tremendo e procurou a assinatura do artista. Encontrou um nome ilegível e, ao lado, uma data gravada na tela. A data esmagou a realidade que eles conheciam, 1940. Léo,
A voz de Júlia era um fio quase inaudível. O quadro foi pintado em 1940. Isso foi 85 anos atrás. Ricardo, o garoto que conheceram na faculdade 10 anos atrás, o homem que sumiu, estava em um retrato a óleo pintado 80 anos antes. Como era possível? Seria um ancestral absurdamente idêntico? Ou o desaparecimento de Ricardo não tinha sido um ato de fugir da vida, mas de voltar a ela? Voltar a uma identidade secreta, a um pacto familiar sombrio que desafiava o tempo? A carta de Ipanema, que antes parecia um adeus doloroso, agora soava como uma chave para um enigma. Júlia e Léo se encararam na escuridão do porão, a única luz vindo da lanterna caída no chão. Eles não haviam encontrado a resposta sobre o desaparecimento de Ricardo. Eles haviam encontrado um mistério impossível. O passado deles não estava na ONG, estava naquela mansão decadente, pintado a óleo em uma tela que desafiava a lógica e o tempo. O espanto de Júlia e Léo deu lugar a uma determinação gelada. Eles se recusavam a aceitar que o retrato de Ricardo, pintado em 1940, fosse apenas uma coincidência. A tela era inegável. O sorriso, a pinta na sobrancelha, os olhos intensos. Aquele era o Ricardo que amaram e que desapareceu 10 anos atrás. Eles passaram a noite vasculhando os livros antigos da mansão. A maioria eram volumes de poesia em latim e tratados de engenharia hidráulica, mas um pequeno volume encadernado, sem título, chamou a atenção de Júlia. O livro continha anotações em caligrafia arcaica sobre a história da família de Ricardo, que parecia ter residido naquela região de Minas Gerais por séculos. As anotações falavam de uma linhagem guardiã, que era responsável por proteger um poço profundo, escondido nas montanhas. O mais perturbador era a menção à bênção da água, que garantia não a imortalidade, mas uma longevidade cíclica e a capacidade de manter a aparência de pico físico, com a condição de que o guardião deveria renunciar aos seus laços a cada ciclo completo. Longevidade cíclica. Léo leu em voz alta, pálido. O ciclo se rompe se a emoção se tornar mais forte que o dever. Eles descobriram que o guardião só podia retornar à mansão e reassumir o legado após um período de purificação, que parecia coincidir com o intervalo de 10 anos de ausência de Ricardo. O plot twist veio com a descoberta de que o homem que encomendou a pintura em 1940 não era o bisavô, mas sim um parente distante que mantinha a mansão. E o artista havia deixado um diário. O diário do artista, um homem chamado Clemente, estava escondido sob o forro de um baú no sótão. As páginas amareladas pelo tempo eram fascinantes. Clemente descrevia o modelo do retrato, que ele chamava de o jovem da montanha, como alguém enigmático e perturbador. 15 de abril de 1940. É impossível. O rapaz não envelhece. Ele me contratou para pintar o retrato, mas me proibiu de revelar o nome. Ele tem a pele fresca de um jovem de 30 anos, mas seus olhos carregam o cansaço dos anciãos. Ele falou de sua longa jornada e de como o tempo é uma prisão, não uma dádiva. Clemente descreveu um pacto que o jovem da montanha, Ricardo, teve que fazer, obrigando-o a quebrar os laços e voltar para a mansão em um ciclo de 80 anos para se regenerar. Se ele falhasse em romper os laços, toda a família sofreria. O que o diário não explicava era o motivo pelo qual Ricardo tinha que desaparecer há 10 anos. 20 de junho de 1940. Ele se foi. Deixou-me o pagamento e um bilhete. Disse que voltaria quando a próxima chama da vida estivesse pronta para ser acesa. Ele me disse que o retrato era o seu único legado e que seria a chave para quem o procurasse. Júlia fechou o diário tremendo. Ele nos usou. Ele sabia sobre a mansão. Ele sabia que o retrato nos chamaria aqui 10 anos depois. Léo, porém, estava estranhamente calado. Ele andava de um lado para o outro na sala, a expressão sombria. E por que ele precisou desaparecer há 10 anos? Perguntou Júlia. Por que não esperou até o final do ciclo de 80 anos que Clemente mencionou? Porque algo deu errado, Léo respondeu com a voz tensa. O pacto é mais complicado.
Talvez ele tenha se apegado demais à vida que tínhamos. Júlia o olhou fixamente. Como você sabe disso, Léo? Você está muito calmo para alguém que acabou de descobrir que nosso melhor amigo pode ser um ser imortal que não envelhece. Léo evitou o olhar dela, fixando-se no retrato. Eu não sei, Júlia. Estou tentando juntar as peças, assim como você. Estou chocado. Ele era como um irmão para mim. A resposta de Léo pareceu convincente, mas havia uma hesitação. A maneira como ele havia falado sobre algo ter dado errado soava pessoal, quase como uma confissão adiada. A descoberta da longevidade de Ricardo havia trazido à tona um novo mistério, mais próximo de Júlia do que ela imaginava, o comportamento de Léo. Eles decidiram vasculhar a mansão por um último vestígio de Ricardo da vida moderna. Onde ele teria escondido suas coisas antes de desaparecer? A busca os levou ao quarto principal, o único com uma fechadura moderna. Usando a chave que encontraram no diário, Léo abriu a porta. O quarto estava estranhamente limpo, mas no centro havia uma mesa de estudos com plantas de engenharia detalhadas e anotações. As plantas não eram da mansão, mas sim de um complexo subterrâneo que parecia se estender sob o vale. Mas, ao lado dos mapas, havia um objeto que não se encaixava na arquitetura nem no pacto de longevidade. Uma foto antiga, desbotada. Era uma foto de Léo e Ricardo, adolescentes, abraçados em uma praia do Nordeste. Muito antes da faculdade, muito antes de Júlia. Júlia pegou a foto. O sorriso de Léo era familiar, mas os dois pareciam irmãos. Uma onda de choque a atingiu. Léo não conheceu Ricardo na faculdade. Léo e Ricardo se conheciam há décadas. Ela se virou para o marido que estava parado na porta, observando-a. Quem é esse, Léo? Júlia perguntou, segurando a foto. Onde vocês se conheceram de verdade? O que você está escondendo sobre a família dele? A tensão entre eles era tão densa quanto o ar mofado da mansão. A busca por Ricardo havia levado Júlia à beira de uma traição ainda mais dolorosa. Júlia sentiu o peso da traição a esmagar o ar. A mansão, antes um palco de mistério, tornou-se o cenário de uma mentira íntima. Ela ergueu a foto para Léo, os olhos marejados, mas com uma dureza que ele nunca vira. Me responda, Léo. Por quê? Nós o conhecemos na faculdade. Essa foto é de anos antes. Quem é você, de verdade? Léo fechou a porta do quarto com um clique suave, como se quisesse aprisionar a verdade ali. Ele não desviou o olhar. Era a confissão que ele vinha adiando há uma década. Eu te amo, Júlia. Eu sempre amei. Mas eu menti. Não só sobre Ricardo, mas sobre como eu o conheci. Ele começou a voz rouca. Nós não nos conhecemos em Ipanema. Nós crescemos juntos aqui perto. Léo revelou que sua família era da região e tinha uma ligação ancestral e de servidão com a família de Ricardo, os Valério. Ricardo não é imortal, Júlia. Ele é o guardião, Léo explicou, gesticulando para as plantas de engenharia espalhadas na mesa. Os Valério são os responsáveis por um pacto. Eles mantêm a prosperidade do vale através da proteção de uma fonte, um mineral, uma água, algo que garante a longevidade, mas exige a renúncia. O guardião precisa quebrar os laços a cada 80 anos para regenerar a própria essência e a bênção da família. Ele pegou a foto. Eu o conheci quando eu tinha 10 anos. Ele já tinha a aparência de 30. Ele me contava histórias de vidas passadas, de guerras mundiais, de invenções do século XIX. Ele era um ancião preso num corpo jovem. A mentira de Ipanema, ele confessou, havia sido orquestrada. Ricardo, desesperado para viver uma vida normal e se sentir mortal, fugiu do seu destino. Ele se apresentou como um recém-chegado. Léo foi com ele, assumindo o papel de novo melhor amigo para manter o segredo de Ricardo. Quando você apareceu, Léo continuou com a voz embargada, o amor dele por você foi a primeira vez que ele se apegou de verdade. Ele decidiu quebrar o ciclo. Mas e a carta? Júlia sussurrou. Preciso ir para onde eu pertenço? Léo suspirou derrotado. Não foi ele quem escreveu, foi a família. Quando ele tentou renunciar ao pacto por nós, o ciclo começou a falhar. Os Valério o levaram de volta. Aqueles 10 anos não foram um exílio,
foram um período de incapacitação forçada, o tempo que a família precisava para forçar a purificação e a regeneração dele. A herança foi o chamariz, a chave que ele sabia que nós usaríamos. Ele queria ser encontrado, Júlia concluiu voltando ao retrato. Ele nos amou demais para nos deixar ir, e eu menti porque eu tinha medo. Medo de que se você soubesse quem ele era, o que ele era, você o amaria ainda mais e eu o perderia de novo. A dor da mentira era real, mas a verdade era maior. Léo, por medo e amor, havia sido cúmplice da fuga de Ricardo e, por fim, da sua captura. A união dos três, que antes parecia um triângulo amoroso, era na verdade uma complexa teia de segredos e lealdades antigas. Júlia, apesar da raiva, não podia negar a sinceridade de seu desespero. Eles estavam juntos nisso, querendo ou não. O que são essas plantas? Ela perguntou, apontando para a mesa. O mapa, Léo respondeu, limpando as lágrimas. O mapa do complexo que fica sob o vale, o poço profundo que ele deveria guardar. É para lá que ele foi levado. É a fonte da bênção da água. Se Ricardo for regenerado, ele voltará, mas a parte humana dele, a parte que nos amou, terá desaparecido. Júlia correu o dedo sobre as linhas do mapa. Havia um ponto em particular circulado a lápis, bem abaixo do porão. Vamos terminar o que ele começou. Se ele queria quebrar o pacto por nós, vamos quebrar o pacto por ele. O nosso passado está aqui, Léo, ela disse, pegando a lanterna e caminhando para a porta. O casal desceu de volta ao porão úmido e parou diante da porta secreta, onde encontraram o retrato. Desta vez, o quadro não era um enigma, mas um guia. O local marcado no mapa de engenharia era uma laje de pedra sob o retrato. Eles moveram o quadro pesado. No chão, uma lasca de pedra solta revelou uma pequena alavanca de ferro. Léo hesitou, mas Júlia colocou a mão sobre a dele. Para onde ele pertence, nós também iremos, ela disse. Léo puxou a alavanca. Com um som seco e assustador, a seção central do piso de pedra do porão se abriu, revelando uma escuridão sem fim e o cheiro forte de umidade e minerais. Uma escadaria em espiral descia para as profundezas da terra. Júlia e Léo olharam para o abismo, sabendo que a lenda da longevidade era apenas o começo de uma jornada que poderia custar-lhes a própria mortalidade. A escuridão do abismo que se abriu sob o porão era densa e fria, carregada com o cheiro metálico de minerais e água subterrânea. Júlia e Léo, munidos de lanternas, desceram a escadaria em espiral. O silêncio da mansão sendo substituído pelo gotejar sinistro da água. A descida era longa, seguindo o mapa de engenharia que Ricardo deixara. Após o que pareceram horas, a escadaria se abriu em uma vasta caverna artificial. No centro, havia uma piscina de água turva e prateada, o Poço Profundo. E ali, em uma laje elevada, estava Ricardo. Ele estava deitado, nu, envolto em um sudário de linho grosso, parecendo estar em transe. Várias pessoas idosas, vestidas com mantos escuros, os remanescentes da família Valério, circulavam o poço em um ritual silencioso. Eles não o confrontaram. Eles estavam ali para o batismo, o momento em que a essência humana de Ricardo seria apagada e o guardião ancestral assumiria um novo ciclo de 80 anos. Ele voltaria para o mundo, mas seria o homem do retrato de 1940, sem passado, sem laços, com a mesma idade, mas com o peso de uma nova identidade. Júlia e Léo se aproximaram, escondidos atrás de uma coluna de pedra, enquanto o ritual atingia seu clímax. Os anciãos erguiam as mãos. O ar se tornou pesado, carregado de energia. «Ricardo!» Júlia gritou, a voz desesperada ecoando pela caverna. O transe de Ricardo foi quebrado. Seus olhos se abriram e ele piscou, reconhecendo-os imediatamente, antes que os Valério pudessem detê-los. O choque e o pânico dos anciãos foram imediatos. O ciclo de purificação havia sido interrompido. Léo se adiantou segurando a foto antiga dos dois adolescentes. Você disse que precisava ir para onde pertencia. Você sabia que estaríamos aqui, que a herança nos chamaria. O que você queria, Ricardo? Quebrar o pacto ou nos arrastar para ele?
Ricardo lutava para se levantar do leito de pedra. Ele estava fraco. Eu os amei demais, ele sussurrou, a voz distante. O amor rompeu o ciclo. Eu me apeguei. A carta foi para protegê-los do meu retorno, para que o passado não os machucasse. Júlia foi direta. Nós sabemos que você é o guardião, que você não envelhece, que o seu destino é voltar e ser outra pessoa. Nós viemos para perguntar, você é o homem do pacto ou o Ricardo que nos amou? Um dos anciãos, o mais velho, avançou com raiva nos olhos. Vocês perturbaram o ciclo. O guardião deve se regenerar. Se ele ficar com vocês, a maldição atingirá a todos. Ele envelhecerá rapidamente em dias, e a fonte se secará. Ricardo olhou para Júlia e Léo, para os anciãos e para o poço profundo. Ele tinha uma escolha: continuar o pacto, submergir na água prateada, apagar o Ricardo que amou e viver mais 80 anos reaparecendo no Rio de Janeiro com uma nova identidade. Quebrar o pacto, ficar com Júlia e Léo, mas perder a longevidade e enfrentar o envelhecimento acelerado. O silêncio era esmagador. Ricardo tocou a pinta discreta sob a sobrancelha e olhou profundamente para os amigos, para as únicas pessoas que o fizeram se sentir mortal e, consequentemente, vivo. O guardião é uma prisão, ele disse com uma ponta de alívio. Eu já vivi tempo demais. Eu escolho o que é real. Com um último esforço, ele rasgou o sudário, afastou os anciãos e desceu da laje. Os Valério gritaram, mas não puderam detê-lo. A escolha estava feita. 3 anos depois, a mansão de Minas Gerais foi transformada em um centro de pesquisa e sede da ONG, dedicada a investigar desaparecimentos não solucionados e a proteger a história local. O Poço Profundo, com a interrupção do ritual, não se tornou uma maldição, mas apenas uma fonte subterrânea comum. A lenda da longevidade se esvaiu. Júlia e Léo continuaram casados, mais fortes do que nunca, tendo a verdade como seu alicerce. Eles dividiram a vida com Ricardo. Ele estava com 33 anos, mas havia envelhecido visivelmente, ganhando linhas de expressão e fios brancos, sinais da mortalidade que ele havia abraçado. O envelhecimento não foi em dias, mas gradual. Ricardo não se tornou um ancião moribundo, mas um homem em seus 40, vivendo o tempo de forma honesta, sem pressa. Ele usava seu conhecimento secular, história, línguas, engenharia, para ajudar a ONG a resolver casos complexos, usando a mansão como base. Em um dia ensolarado, sentado na varanda da mansão, Ricardo olhou para um céu azul e sorriu para Júlia e Léo. Eu já fui um guardião, um poeta do século XIX e um marinheiro do século XVII, ele disse, as rugas leves em seus olhos agora. Mas a vida que tive com vocês, a vida de 10 anos em Ipanema, foi a única que me fez sentir que valia a pena viver. Eu troquei a eternidade pela realidade e não me arrependo. O segredo do velho retrato não era um pacto de imortalidade, mas a prova de que o amor e a amizade podem romper até mesmo os mais antigos laços de sangue e destino. E às vezes, a única maneira de viver de verdade é desistir de viver para sempre.